Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala é José Gama e nós vamos dar sequência aqui nesse projeto lindo, né? Que partiu da nossa superintendência, que é a Sala Abraão. E dessa feita nós vamos começar, né, o terceiro trimestre de 2023, sendo a primeira lição, um trimestre, né, que é providencial, com temas pertinentes para os dias odiernos que estamos passando. E veio a calhar a gente está aqui fazendo a primeira lição, sendo que parece-me que é a mais difícil essa primeira lição. Requer uma introdução longa, só que não temos tempo, mas vamos tentar falar um pouco do Apocalipse, que não é um livro fácil, de fácil interpretação, tendo em vista que é escatológico, e por sua vez o capítulo 17 parece ser o mais difícil de todos. Mas vale a pena lembrar que a lição, a proposta da lição, não é a gente desvendar, né, todos os símbolos escatológicos e a toda a simbologia e saber e ter certeza do que é. Não, muito pelo contrário. A proposta da lição aqui é alertar a Igreja do Senhor que o espírito da Babilônia está a todo vapor. É essa a proposta da lição. E é por esse caminho que vamos tentar trilhar. O trimestre traz, né, o título do trimestre é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como subsistir a Igreja de Cristo dentro de um império do mal? Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, fazendo parte da Igreja de Cristo, da Igreja verdadeira? E é isso que ao longo do trimestre nós vamos tentar desvendar e esclarecer um pouco. E alertar e ficarmos atentos, tentar descobrir, todos nós professores, buscar com profundidade para passar para nossos alunos, de que o espírito da grande Babilônia está em vigência e com muitas frentes de trabalho em oposição ao reino de Deus, representado pela sua igreja. Então, o comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista, já um conhecido nosso, há muito tempo dos professores, muito bom comentarista. Tendo dito isso, vamos para o título da lição de hoje. A Igreja diante do espírito da Babilônia. Esse é o título. O texto áureo nos diz: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Né? E já começa dizendo aqui que na testa tinha um nome, na testa da grande Babilônia tinha aqui o nome de mistério. Né? E o que é um mistério? O mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. É esse o mistério. Né? Então não vamos partir aqui para a literalidade. Não podemos, porque tem esse mistério. A verdade prática diz: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Como resistir? O espírito da Babilônia, com suas sutilezas, nos dias odiernos. Aí vem a resposta. Isso deve ser feito por meio do compromisso. Meio do compromisso de ler a palavra? Não. De viver a palavra. Inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Um compromisso inegociável de falar e viver a palavra de Deus. Somente assim. É isso que Pedro diz na sua carta. Resistir. Sujeitai-vos a Deus. Essa é a receita. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E com várias frentes de trabalho, como já falei, em oposição a Deus, muitos explícitos, escancarados, legalizados por governos, dependendo da sua cultura, afronta a Deus legalizado. E outras frentes
implícita dentro da economia, dentro do próprio sistema religioso, e com uma sutileza muito grande, passando ali quase que imperceptível, mas com uma eficácia tremenda. Somente protegido com a palavra de Deus vamos conseguir vencer. A leitura em classe está, como falei, Apocalipse 17, do 1 ao 6. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem e mostraste a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui já lembrando que a água que representa nações, são símbolos, né? Representam todas as nações, não são muitas, mas todas as nações. Essa prostituta está sentada, com a qual se prostituíram os reis da terra, a totalidade da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Se a gente fosse pontuar aqui algumas coisas, já dá para ver que a mulher vive no luxo. Versículo 4, né? Estava vestida de púrpura, escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas. Isso é falando diretamente com o poder econômico, com as riquezas e o luxo desse mundo. E na sua testa é escrito o mistério, como já falei. E no versículo 6 diz que vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e das testemunhas. O sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E aí nós temos que ter o cuidado de não lermos e interpretar esses textos literalmente, até porque geralmente tem sido identificado e correlacionado com a cidade de Roma, né, que essa prostituta está sentada em cima, né, que essa cidade seja a cidade de Roma, por sua posição geográfica, situada em cima das 7 colinas. Essa relação com Roma tem levado muitos estudiosos a fazerem uma ligação direta com os imperadores, dizendo assim que a besta é a cidade, com 7 cabeças, são as 7 colinas, e os 10 chifres são 10 reis, 10 imperadores. Né? E muitos estudiosos chegam até a dar nomes, né? Elencar ali os possíveis chifres desta besta de 7 cabeças. Entre eles, desses 10 chifres estão Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. Daí vem a preocupação. Porque no versículo 6, está nos dizendo aqui que a mulher, a prostituta, já estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então veja que essa mulher é bem antes do Império Romano. É bem antes dessa lista que acabei de falar, dos 10 imperadores. É bem antes. Ela já derramava sangue inocente através das frentes, como foi falado aqui, do tripé. Qual o tripé de operação dessa mulher, dessa grande prostituta chamada aí de Babilônia? Nós temos um tripé. O tripé da falsa religião, ou o sistema religioso, o sistema político, e aí com um anexo, né? O sistema é político, mas anexo ali, um adendo, anexo a cultura. E terceiro e último do tripé é o poder econômico. E para mim é o mais terrível, mais tenebroso,
ao longo da história da humanidade. Para essa mulher estar aqui, vestida de púrpura, de escarlate, cheia de pedras preciosas e pérolas, e todo tipo de enfeite, custou muito sangue inocente, com o sistema econômico-financeiro. Nós estudamos pouco história e vemos ao longo da história e até um passado recente, né, dos senhores feudais, e que hoje, nos dias odiernos, esse sistema econômico, ele aprisiona, ele mata, ele destrói. Nós tivemos, até pouco tempo, né, o sistema de escravatura. Isso correu solto aqui por muito tempo no nosso país. Inclusive, eu sou descendente de escravos. Eu nasci em um quilombo, eu sou quilombola. E conheço bem de perto essa realidade. Ainda os resquícios, né, dessa crueldade de um passado assim, bem recente. Estive no Senegal, na ilha de Gorée, de onde partiam todos os navios negreiros do continente africano para as Américas, para a Europa, para a Ásia, para todo lado. E estive lá nesse lugar chamado Ilha de Gorée. E li um pouco da história, é muito triste, muito triste. E famílias inteiras, né, ser subjugadas e destruídas e vendidas, e muitas moças, muitas vezes formosas, e as senhoras via aquelas moças como uma ameaça por os seus senhores não se interessar e mandavam os algozes arrancar todos os dentes de uma vez, sem anestesia nenhuma. E ainda não se davam por satisfeita, e às vezes a menina bonita, e pegavam e mandavam jogar ácido para deformar o rosto por completo. Tudo por causa da ganância do sistema econômico, porque gerava dinheiro e vendia os seres humanos. E no capítulo 18 do livro do Apocalipse, ele vai dizer que teve uma época que essa mulher, a prostituta, vendia partes de corpos, como coração, fígado, cabeças, né, que ela vendia, os seus mercadores. E hoje não é diferente. Nós temos as grandes companhias, as grandes empresas, as multinacionais, elas não trabalham com gente, né? Elas trabalham com números, estatísticas. E isso é um sistema cruel. E é um tipo de frente de oposição a Deus. Porque Deus nos fez livres e a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja Deus para sempre. A introdução fala: estamos assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. E, como eu acabei de falar, não somente o cristianismo, mas todos os santos de todas as épocas. Né? Nessa oposição se envolvem escalas religiosas, política, econômica e cultural, como já falei. Diante desse quadro, cabe à igreja usar de quais armas para continuar a sua marcha no mundo até a volta de Jesus. Cabe à igreja sujeitar a Deus e resistir o diabo. Aí os objetivos da lição aqui é apresentar o significado da Babilônia, já falei um pouco, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia, também já falei, que é um tripé, com um adendo, com um anexo da cultura, e demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Louvado seja Deus. Portanto, amados professores, tenho certeza que nessas aulas, muitas delas vão ser acaloradas. Mas não temos que nos preocupar em desvendar todos os símbolos escatológicos, até porque é escatológico. Nos dá margem, muitas das vezes, para estudiosos, né? Nos dá a margem para a gente fazer aí muitos malabarismos, elucubrações e até especulações teológicas a respeito dos assuntos escatológicos. Mas o interesse da igreja não é esse. O interesse da igreja é que o Espírito Santo abra os nossos entendimentos, os nossos olhos, para ver que o espírito da grande prostituta
está trabalhando com eficácia. E cada dia que se passa, ele se potencializa mais. Através da cultura, através da falsa religiosidade, através do poder econômico, que para mim é o mais cruel de todos, e o poder político. E muitas dessas frentes ainda estão implícitas, ainda estão debaixo do pano, ainda são veladas. Mas tem muitas que já são explícitas e escancaradas, uma guerra declarada contra Deus e contra a sua igreja. Glória a Jesus. A Babilônia e os seus significados. Nós já falamos aqui. Nos termos gregos, nós temos 3 termos aqui grego que fala que é porne, que é prostituta, porneo é prostituir-se, e porneia, que é a prostituição. São termos gregos que estão dando aqui para a grande Babilônia. O mistério da grande Babilônia já foi desvendado aqui, que é o mistério da grande Babilônia. Já falamos aqui que não é meramente geográfica, mas sim simbólica. Esse é o mistério, né? Do parágrafo 3 aqui. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e, consequentemente, a depravação da sociedade. A Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus, santos de todas as épocas. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas uma cultura contra Deus. Assim, o espírito da Babilônia é um sistema global, deliberadamente anticristão. E não só anticristão, mas é antiteísta. Porque nós vemos a operação dessa grande Babilônia antes mesmo do ministério terreno de Cristo. Glória a Jesus. A parte 2 diz o espírito da Babilônia no sistema religioso. A gente já falou aqui, o sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo e do dinheiro e dos deleites. Então, é o sistema, a frente de oposição que está inserido no sistema religioso. Que Deus tenha misericórdia de nós, que somos igreja da última hora. No sistema político e cultural, como falei aqui, né? O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas, isso é terrível, de inversão de valores, são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição, e assim vai. A lista é grande. Né? No sistema econômico, já falei aqui, não precisa falar mais, que é cruel demais. Na parte 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Não é negociar, olha irmãos, que coisa linda, não negociar a ortodoxia bíblica. Não só falar a palavra genuína, ortodoxa, mas tentar, de todo jeito, viver essa palavra. Formar o caráter de Cristo em nós e na nossa família, como foi falado pelo nosso pastor Elias hoje. Que muitas das vezes, com terceira geração e 3 gerações, essa última geração já não conhece mais Deus. Que nós tenhamos compromisso com a igreja do Senhor e principalmente com a nossa família, de tentar incutirmos a palavra de Deus genuína na cabeça e coração dos nossos filhos, para quando partirmos, deixar um legado de fé e de esperança para a igreja do amanhã, se Cristo não voltar logo. Sobre o tópico 3 diz guardar a volta de Cristo, aguardar a volta de Cristo. Por mais que tenhamos que trabalhar, fazer negócios, executar nossos projetos, mas temos que ter em mente que Cristo pode voltar a qualquer momento e eu tenho que estar aguardando esse grande fenômeno, esse grande acontecimento. Amém? Glória a Jesus. Espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica e desenvolva o caráter de Cristo e cultive a espera pela vinda do Senhor Jesus. Que isso fique incutido na cabeça dos nossos alunos e, consequentemente, nos nossos filhos. Em nome de Jesus. E aí a conclusão, irmãos, que a hora já foi, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural, religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nesse interlúdio, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica e formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do nosso Senhor Jesus, que eu creio
não demora muito. Quero deixar ainda para vocês ler a prostituição. Né? Tem aqui, eu anotei, quero deixar. A prostituição espiritual. Né? Prostituição espiritual. Jeremias, profeta Jeremias 3:9. Prostituição espiritual. Exemplo, a idolatria. E também nós temos aqui um outro texto que é a prostituição física, literal, para representar a prostituição espiritual, que é a apostasia, a idolatria que o povo de Israel fez. E se encontra em Oséias capítulo 2 e verso 5. Que Deus nos abençoe. Abençoe a cada professor. E que busque de Deus equilíbrio para a gente ministrar essas aulas, para alertar a noiva do Cordeiro. Deus abençoe, no precioso nome de Jesus.